Otávio Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando os likes de vocês, compartilhando nossos vídeos, fazendo os comentários, muito pertinente. Muito obrigado às pessoas que têm participado, né, dessa forma no nosso canal. São quase 500 inscritas e inscritos. Eu acho que para um canal que se propõe a debater a história das populações africanas do continente da diáspora, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, enfim, uma série de análises que a gente tem feito aqui a partir da perspectiva do panafricanismo. Eu acho que tem sido feito acho que é um número significativo, né, melhor dizendo, né, que vocês têm, muito obrigado, né, vocês têm me prestigiado muito com isso, né. Hoje a gente está aqui para bater um papo com vocês sobre uma questão muito importante, exatamente sobre o fato de as populações africanas legarem uma série de contribuições para a humanidade, e particularmente no que diz respeito às primeiras viagens. As primeiras viagens através do Oceano Atlântico. Normalmente se diz em história, né, a partir da historiografia eurocêntrica, que a globalização ela começa a partir de 1492, 1500, quando acontecem as grandes navegações, né, quando os europeus, particularmente portugueses e espanhóis, singram o Oceano Atlântico em busca de outros territórios onde eles tensionavam controlar esses territórios. Logicamente, a ideia era essa, politicamente, economicamente, culturalmente também, impondo o catolicismo, né? E a partir daí retirar, logicamente, fazer todo o processo de estratificação mineral para poder enriquecer os cofres das coroas portuguesas e espanholas, respectivamente. E a partir daí todo mundo sabe que vieram, né, o tráfico atlântico de escravizados e a expropriação de terras, de expropriação de minérios, ouro, prata das Américas, de uma forma geral. E geralmente a historiografia eurocêntrica ela coloca esse momento como o período das grandes descobertas. Primeiro que esse conceito de descoberta já não existe há muito tempo, já caiu em desuso, porque há muito tempo pesquisadores sérios, como Ivan van Sertima, por exemplo, ele estabelece, ele analisa a partir das provas incontestes científicas que ele encontrou na sua pesquisa, que o que aconteceu não foram nada descobertas, e sim contatos e viagens. Agora, o que é fundamental a gente compreender é que esses contatos e viagens não começaram com europeus, começaram com africanos do continente. Mesmo que a gente sabe, né, já fiz vídeos aqui anteriores falando da presença de africanos nesse território desde a mais remota antiguidade, com o povo da Luzia e Luizão, que são os crânios mais antigos das Américas encontrados aqui em Lagoa Santa e que estão aqui no Museu da Quinta da Boa Vista à disposição do público, o que mostra que africanos pigmentados como este que vos fala estiveram aqui primeiro, antes de quaisquer outros povos, inclusive antes de nossos irmãos indígenas chegarem aqui neste território conhecido como Américas, vindo de África para cá. Isso é a antiguidade remota. Mas, na antiguidade clássica, por volta de 2.500 anos atrás, as populações africanas também estiveram aqui presentes, na figura dos Olmecas, né? E aí é importante a gente trazer isso, família, porque muitas das vezes essa história ela é negligenciada propositalmente, né? A figura dos Olmecas, as grandes cabeças colossais que as populações indígenas das Américas, maias, incas, astecas e outras sociedades indígenas daqui das Américas mostraram, construíram grandes cabeças colossais até redundante, né? Mas grandes cabeças de pedra enormes, pesando 20, 25 toneladas, cabeças enormes, que foram esculpidas, e essas cabeças esculpidas em pedra, né, elas apresentam rostos de pessoas negras como este que vos fala. Essas pessoas negras, que são a marca da chegada aqui, por volta de 2.500, 2.600 anos atrás,
de populações oriundas de África, particularmente núbios e quemetius, que singraram o Oceano Atlântico antes de quaisquer outros povos, fossem eles europeus ou não, né? Quando a gente fala de europeus ou não, a gente está falando, inclusive, dos vikings que estiveram aqui por volta do ano 800 da Era Comum, conforme explica, inclusive, Ivan Van Sertima. Ele fala isso num dos vídeos dele disponíveis aí no YouTube. Mas antes mesmo dos vikings, populações africanas, 2.500 anos atrás, 2.600 anos atrás, na época que o Kemet, Egito, né, estava sob controle, sob domínio político, econômico, né, e militar dos faraós cuxitas, Pianki, Casta, Tanutamon, muitos faraós cuxitas construíram a 25ª dinastia em Kemet e unificaram o território, tanto de Kemet quanto de Kush. Isso está documentado, né, em obras de referência, inclusive como a obra do grande Sheikh Anta Diop, chamada A Origem Africana da Civilização, Mito ou Realidade Histórica, né, como também nesta obra aqui, A Matriz Africana no Mundo, né, escrita pela viúva do Abdias do Nascimento, a pesquisadora Elisa Larkin, né, e essas figuras, essas cabeças colossais de Olmecas que estão aqui nas Américas, Belize, Honduras, Nicarágua, El Salvador, todos aqui nas Américas, provam de uma maneira inconteste, irrefutável, que africanos do continente estiveram aqui, primeiro, travando contato pacífico com sociedades daqui das Américas, que estavam aqui e ainda não tinham constituído uma civilização. Não por acaso a civilização olmeca, exclusivamente de populações negras, foi considerada a primeira civilização das Américas, a civilização mãe das Américas. Esta civilização, construída por africanos, ela foi aqui, fundamentalmente, mais uma das grandes contribuições que as populações africanas do continente legaram, no caso, para a própria diáspora africana. Porque as diásporas africanas, como já tivemos a oportunidade de falar aqui anteriormente, em outros vídeos, as diásporas começam desde a mais remota antiguidade, com a chegada aqui, como eu acabei de falar, neste vídeo, do povo da Luzia, né? E os contatos entre africanos e populações daqui das Américas se estabelecem exatamente a partir deste período, 2.500 anos antes da Era Comum, quando Kemet e Kush já são grandes civilizações africanas, e aqui, nas Américas, a primeira civilização desse continente também é africana. Africanos que singraram o Oceano Atlântico, né? Isso é um período histórico, um momento histórico sem precedentes na humanidade. Nenhum outro povo tinha cruzado o Oceano Atlântico antes dos africanos, conforme documentado na obra de Ivan Van Sertima, eles vieram antes de Colombo, e conforme também documentado aqui nesta obra, A Matriz Africana no Mundo, né, pela pesquisadora Elisa Larkin Nascimento. Então, é importante a gente salientar, família, que as populações africanas, a história dos africanos aqui na diáspora, ela é muito mais antiga do que se tem notícia. E, particularmente no que diz respeito à construção de civilizações que os eurocêntricos tanto gostam de exaltar, né, como sendo eles os primeiros, não foram, já tivemos a oportunidade de falar aqui em outros momentos, falando das primeiras civilizações do mundo que foram registradas nesta obra aqui, Nações Negras e Cultura, do Sheikh Anta Diop, né? Aqui nas Américas, a primeira civilização também foi construída exclusivamente por negros do continente africano, que deixaram aqui uma série de contributos civilizatórios para as populações que mais tarde seriam as construtoras dos grandes impérios dos maias, dos incas, dos astecas. A escrita, o calendário, né? E também a visão filosófica cosmogônica no que diz respeito ao mito fundador, que é a serpente. A serpente que é o mito fundador no continente africano, em Kemet e Kush, a serpente Quetzalcoatl, que é o mito fundador dos astecas. Então, família, é importante a gente sempre estar atento para as obras do campo do panafricanismo e da afrocentricidade, porque este é o único campo de pesquisa, o único campo político, o único campo ideológico
que se propôs definitivamente a acabar com o racismo, porque o racismo ele também atua no campo epistemológico, com o silenciamento de obras de referência de autoras e autores pretos e pretas africanos do continente e da diáspora, que derrubam mitos eurocêntricos. Pesquisa histórica, pesquisa científica, pesquisa antropológica é para derrubar mitos eurocêntricos. Mitos eurocêntricos que foram construídos propositalmente para nos fazer acreditar numa mentira absolutamente inconsistente, mas que se reproduz, né, em âmbitos acadêmicos, escolares, né, e, infelizmente, nos faz acreditar que nosso povo não ligou rigorosamente nada quando nosso povo ligou tudo. Tudo de que a humanidade desfruta hoje enquanto ciência, tecnologia, particularmente, né, enquanto cultura, dança, música, artes, foi os povos africanos que legaram. Né? Então, a primeira civilização das Américas é uma civilização negra que foi construída por africanos que foram os primeiros, muito antes de quaisquer povos, particularmente os europeus, a singrar o Oceano Atlântico, que a gente não sabia como essas populações de Kemet e de Kush chamavam o Oceano Atlântico. A gente não sabe disso. Não há informações, pelo menos, não há registros históricos, pelo menos, que eu tenha acessado. Talvez exista, mas eu não acessei ainda esses registros, então não posso afirmar aqui rigorosamente nada, uma coisa que eu não sei. Mas o que nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, e sempre mostrando obra de referência, é que os Olmecas, como está aqui, ó, essa que eu falei das grandes cabeças, né, colossais de pedra, os Olmecas foram uma civilização negra africana, como vocês podem ver aqui perfeitamente, né, nessa obra aqui. Tá? E mesmo depois dos Olmecas, quem esteve aqui, lembremos, foi um outro grupo de africanos que eram liderados por um navegador africano do Império do Mali chamado Abubakar II. Esse aqui, né, que fazendo uso da Rota das Canárias, esta rota aqui, que mais tarde foi utilizada por europeus para chegar neste mesmo território, Abubakar II, imperador do Mali, por volta do século XIV, 1312, esteve aqui, né, e também manteve contatos com populações indígenas daqui das Américas. Né? Isso está documentado em obras de referência, não só essa que eu acabei de citar e de mostrar, mas também numa obra do grande Pathé Diagne, um historiador do Senegal, né? Está lá documentado na obra dele, e também está documentado na obra que eu citei anteriormente, Eles Vieram Antes de Colombo, do grande Ivan Van Sertima. Dado o recado, venham fazer comigo o nosso curso de História Geral da África. Ele é online, aula síncrona, são 8 módulos, cada módulo dura geralmente um mês, dependendo da participação, né, das pessoas, da frequência das pessoas. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. É absolutamente anti-eurocêntrico, antirracista, anticapitalista, anti-homofóbico, antimachista, antimisógino, né? Como é a perspectiva do panafricanismo. Venham fazer comigo, tenho certeza que todas as atitudes vocês vão gostar muito. Me procurem lá no meu Instagram, @jorge.pan_africano, ou no meu Instagram do curso, @africa.nocentro. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. A gente tem muito mais material para mostrar para vocês. Hotep, África no Centro.